Nação rubro-negra, prestem muita atenção no que está acontecendo nos bastidores do nosso Flamengo, porque a situação chegou a um ponto insustentável. O clima no ninho do urubu não é apenas de tensão, é um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir, e quem acendeu o pavio foi a própria diretoria. Nós avisamos, a torcida inteira avisou incansavelmente, que não dava mais para tapar o sol com a peneira e fingir que estava tudo bem. O Flamengo de hoje não é um time qualquer, é uma potência global, um clube gigantesco em ambição, com os cofres cheios de um dinheiro que nós, torcedores apaixonados, colocamos lá com o nosso suor, consumindo tudo que leva ao nosso escudo. Mas de que adianta ter um verdadeiro oceano de recursos financeiros se a bússola de quem comanda o navio está completamente quebrada e descalibrada? A notícia que ecoa pelos corredores sombrios da Gávea neste momento, e que já faz a nossa camisa pesar ainda mais, é que a paciência do BAP simplesmente acabou de uma vez por todas. Acabou, nação. Não existe mais clima, não existe mais nenhum tipo de diálogo amigável, não existe mais confiança alguma no trabalho que vinha sendo feito. O português José Boto, que chegou com toda aquela banca de salvador da pátria, de grande estrategista europeu que iria revolucionar o nosso departamento de futebol do dia para a noite, está com os dias contados. E quando eu digo dias contados, eu não estou falando de longos meses ou semanas arrastadas. Estou falando de horas angustiantes onde a guilhotina já está armada na sala da presidência, pronta para descer a qualquer momento. O projeto europeu no departamento de futebol fracassou miseravelmente, e não há como esconder isso de mais de 45 milhões de torcedores sedentos por vitórias de verdade. José Boto foi engolido e triturado pela pressão colossal que é viver e respirar o clube de regatas do Flamengo todos os dias. Ele achou que estava lidando com um time comum do velho continente, onde vitórias magras e desculpas esfarrapadas em longas coletivas de imprensa seriam suficientes para acalmar a nossa paixão visceral. Ele simplesmente não entendeu que no Flamengo a cobrança é diária, é implacável, é na padaria, é no trânsito, é no Maracanã lotado, rugindo como um leão faminto por conquistas incontestáveis e futebol de alto nível. O presidente BAP e o vice de futebol Fábio Palmer finalmente acordaram do transe e perceberam que o diretor técnico português perdeu o controle absoluto do vestiário e da janela de transferências. O mercado da bola exige extrema agilidade, malícia, inteligência rápida, e o que nós vimos foi uma lentidão assustadora, uma paralisia amadora que quase comprometeu todo o planejamento traçado a duras penas pelo nosso técnico. Aliás, Felipe Luís, um homem que entende o peso assustador do manto sagrado como poucos na história recente, tem sido um verdadeiro guerreiro solitário na beira do gramado. Ele está lá, tentando tirar leite de pedra em algumas posições críticas, remendando o time, enquanto aguarda os reforços de elite mundial que foram prometidos de pés juntos e nunca chegaram na Gávea. A torcida não aguenta mais ser alimentada por promessas vazias e discursos bonitos. Nós queremos ver a força letal do nosso império financeiro traduzida em craques incontestáveis. Jogadores que cheguem para vestir a camisa e amassar os rivais sem piedade. O silêncio da diretoria nos últimos dias era ensurdecedor, mas agora as pesadas cortinas caíram e a verdade nua e crua se revela de forma drástica. O chefe do departamento vai cair e a busca por um substituto já começou nos bastidores de forma desesperada e emergencial. E não pensem, nem por um único segundo, que essa é uma transição pacífica ou amigável. O ambiente interno está extremamente pesado, denso, um ar quase sufocante. Jogadores se olham nos corredores do centro de treinamento, tentando decifrar os sinais, tentando entender quem será o próximo homem forte do futebol rubro-negro que vai ditar as regras do jogo. A saída iminente de José Boto não é apenas uma simples demissão administrativa que vai sair no diário oficial do clube. É a admissão pública de um erro gigantesco de planejamento estratégico que custou um tempo que o Flamengo não tem nesta temporada de 2026. E o pior de tudo, o que realmente tira o sono da nação, é o medo profundo do que vem pela frente nessa roleta russa. Quem o BAP vai colocar nessa cadeira elétrica que queima até os mais experientes? Será mais um aventureiro estrangeiro que não conhece absolutamente nada da malícia cruel do futebol sul-americano?
Será alguém fraco que vai abaixar a cabeça e ceder às pressões de empresários sanguessugas? Ou será um homem com um pulso de aço, forte o suficiente para dar um soco na mesa e lembrar a todos quem é que manda no futebol brasileiro? O Flamengo não é laboratório de experiências. O aviso está dado e a diretoria sabe que está brincando com fogo perto de um barril de pólvora. A queda do Português é apenas o primeiro ato desse drama, e a torcida exige respostas imediatas e à altura da nossa grandeza. A revolta da torcida não é por um capricho momentâneo ou por falta de apoio nas arquibancadas. É pela pura e simples constatação de que o nosso treinador foi deixado na linha de frente para levar pancada sozinho e tentar resolver tudo na base da transpiração. Felipe Luiz assumiu o comando técnico com a missão árdua de resgatar o DNA ofensivo e amassador do Flamengo. Mas como você vai para a guerra de peito aberto se o general responsável por te entregar as melhores armas simplesmente dorme no ponto de forma vergonhosa? O português José Botto cruzou os braços em momentos críticos e decisivos do mercado da bola, enquanto os nossos adversários, com 1/3 da nossa capacidade financeira, se movimentavam na calada da noite para reforçar seus elencos. É revoltante, nação. É de ferver o sangue nas veias ver o homem de confiança da diretoria hesitar na hora de fechar um negócio pesado que mudaria o patamar do nosso time. O nosso técnico, que respira Flamengo por todos os poros desde criança, teve que improvisar, teve que buscar soluções quase mágicas dentro de um elenco que, embora muito qualificado, clama desesperadamente por peças de reposição do mais alto nível mundial. Nos bastidores do Ninho do Urubu, o que se fala nos corredores escuros é que Felipe Luiz manteve um profissionalismo exemplar o tempo todo, engoliu a seco diversas promessas não cumpridas e continuou trabalhando duro sob um sol escaldante, blindando os jogadores. Mas até a paciência de um ídolo tem limite. E a diretoria finalmente percebeu que se não cortasse o mal pela raiz agora mesmo, correria o risco assustador de perder o controle total do vestiário e comprometer de forma irremediável toda a nossa temporada de 2026. O Flamengo de hoje é uma máquina avassaladora de fazer dinheiro, uma verdadeira potência que fatura cifras astronômicas graças ao suor de cada rubro-negro que compra uma camisa oficial, que paga o ingresso caro no fim de semana, que assina o pacote de jogos para ver o time do coração. Nós temos um caminhão de dinheiro parado nos cofres, um investimento pesado e incalculável que deveria estar sendo usado agora mesmo para trazer os maiores craques disponíveis no planeta futebol. Jogadores frios e calculistas que fariam qualquer defesa sul-americana tremer nas bases apenas de olhar para o nosso escudo entrando em campo. E o que o senhor José Botto fez com todo esse poder de fogo colossal em mãos? Absolutamente nada que justificasse o cargo de altíssima confiança que o presidente BAP entregou nas mãos dele no começo do projeto. O mercado exige agressividade extrema, exige um dirigente que pegue um avião de madrugada, pouse na Europa e coloque a mala cheia de dinheiro na mesa do clube vendedor, batendo no peito e dizendo que o Flamengo quer o jogador e a conversa acaba ali. Em vez disso, nós vimos uma postura passiva, uma diplomacia frouxa e amadora que nos fez perder tempo precioso e arrastou negociações que já deveriam estar sacramentadas. A nação rubro-negra não aceita covardia no mercado de transferências. Se nós somos os mais ricos, se nós somos os mais poderosos e os mais temidos, a nossa postura fora das 4 linhas tem que refletir exatamente essa mesma soberania incontestável. O vice de futebol Fábio Palmer sabe muito bem disso, e a pressão gigantesca que ele vem sofrendo nos bastidores da Gávea é algo que esmagaria qualquer dirigente inexperiente. Agora, com a cabeça do diretor técnico português praticamente servida na bandeja, as reuniões fechadas na sede da Gávea invadem as madrugadas e o clima é de urgência máxima, de alerta vermelho absoluto soando em todas as salas. BAP não pode errar de novo sob hipótese alguma. A margem para qualquer tipo de erro simplesmente deixou de existir. O substituto de José Botto não pode ser um estagiário de luxo com grife ou mais um europeu engravatado que precisa de um mapa para achar o caminho do Maracanã. A torcida exige um estrategista sanguinário nos negócios, um negociador implacável que conheça as entranhas sujas do futebol, que tenha o telefone dos maiores empresários do mundo na descagem rápida e que não tenha o menor medo de entrar em rota de colisão com quem quer que seja
para defender os interesses soberanos do Flamengo. Nós precisamos urgentemente de um homem forte, com as costas largas o suficiente para aguentar o peso colossal da nossa cobrança diária nas ruas e nas redes sociais. O aviso para o presidente BAP e para toda a sua cúpula diretiva é muito claro, direto e não deixa margem para nenhuma dupla interpretação. A nação acordou de vez, a paciência esgotou e nós não vamos tolerar mais um único ano de desculpas corporativas e planilhas bonitas enquanto o nosso time principal implora por reforços de peso. A demissão que está prestes a ser anunciada oficialmente é só a ponta do iceberg de uma crise silenciosa que corroeu a confiança de todos nós ao longo dos meses. Os rivais estão lá fora torcendo loucamente para que o Flamengo continue patinando nessa lama de indecisões. Eles rezam ajoelhados todos os dias para que a nossa diretoria continue batendo cabeça, porque eles sabem perfeitamente que no dia em que o gigante rubro-negro se organizar de verdade fora de campo, ninguém mais neste continente vai conseguir segurar. A guilhotina caiu pesada, o português vai fazer as malas e deixar a Gávea pela porta dos fundos. Mas a grande e angustiante pergunta que ecoa no peito de mais de 40 milhões de apaixonados espalhados pelo mundo é: quem terá a coragem absurda e a competência necessária de assumir essa verdadeira cadeira elétrica e colocar ordem nessa bagunça de uma vez por todas? A resposta dessa pergunta vai definir o nosso destino nesta temporada, e nós estamos vigiando cada passo dessa diretoria, sem piscar e sem perdoar absolutamente nenhum deslize. O relógio está correndo contra a nossa paciência e cada segundo de indefinição lá dentro da Gávea é um desrespeito com a grandeza incomensurável do Flamengo. O presidente BAP e o vice de futebol Fábio Palmer estão com uma bomba atômica armada nas mãos e o cronômetro já está chegando no zero absoluto. A saída de José Botto não é motivo para nenhum tipo de comemoração nas arquibancadas. É motivo para uma profunda reflexão sobre o nível de amadorismo que assombrou o nosso departamento de futebol nos últimos meses desta temporada de 2026. Nós fomos enganados por um sotaque europeu e por um currículo que não suportou o peso absurdo da nossa camisa pesada. Agora o recado que a nação rubro-negra manda para os gabinetes refrigerados da diretoria é curto, grosso e sem nenhum tipo de massagem ou diplomacia. Nós não vamos tolerar testes no departamento de futebol. Nós não vamos aceitar apostas baratas do mercado paralelo. O próximo homem forte do futebol que pisar no ninho do urubu tem que chegar com a faca nos dentes, conhecendo cada atalho escuro do mercado sul-americano e mundial, pronto para blindar o nosso treinador Felipe Luiz e entregar o caminhão de dinheiro nas mãos dos empresários certos para trazer as estrelas que nós merecemos. A cobrança vai ser brutal e incessante. Se o novo diretor técnico achar que vai ter vida fácil no Rio de Janeiro, que vai dar uma volta na praia e assinar contratos confortáveis de terno e gravata, ele vai ser engolido vivo pela nossa arquibancada na primeira rodada. A nação está em estado de alerta máximo. Os rivais que hoje dão risada do nosso tropeço nos bastidores vão sentir o peso esmagador da nossa fúria quando a máquina rubro-negra voltar a triturar adversários com um elenco recheado de galácticos. O nosso treinador já provou que tem o sangue vermelho e preto correndo nas veias. Ele conhece o caminho das pedras, ele sabe exatamente como armar uma equipe letal e sufocante, mas ele precisa das peças de elite mundial que foram prometidas de pés juntos. O Flamengo é um rolo compressor financeiro que está rodando com o freio de mão puxado pela incompetência diretiva. Isso acaba agora. Essa demissão tem que ser o ponto de virada definitivo da nossa temporada. Não existe mais espaço para erros, não existe mais clima para discursos corporativos vazios em entrevistas coletivas modorrentas. Nós queremos sangue nos olhos. Nós queremos agressividade no mercado da bola. Nós queremos o Flamengo impondo respeito e medo profundo em qualquer estádio do planeta Terra. A decisão de buscar um substituto imediato é a única saída possível para evitar um desastre esportivo completo. Mas a escolha minuciosa desse nome vai selar o destino de toda a cúpula rubro-negra. Nós estaremos vigiando cada assinatura, cada desembarque no aeroporto internacional, cada fala dessa diretoria. O Flamengo não é brincadeira de dirigente que quer aparecer na foto. O Flamengo é uma religião visceral, é a vida de milhões de pessoas que dariam tudo por essa camisa sem pensar duas vezes.
Que o presidente BAP tenha a frieza de um cirurgião e a sabedoria de não errar o alvo dessa vez, porque se o próximo diretor falhar de forma patética como o anterior, a cobrança não vai ser apenas em cima dele, vai ser direto no colo da presidência com uma força avassaladora. O vestiário rubro-negro sente o baque dessas decisões de bastidores. Os jogadores sabem que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, mas dessa vez, a diretoria precisou cortar a própria carne para mostrar que não está cega ao grito ensurdecedor que vem das arquibancadas. O nosso manto sagrado exige que quem o veste ou quem trabalha em prol dele tenha uma devoção fanática, uma entrega absoluta que beira a loucura. Não basta ser um excelente profissional burocrático, tem que ser Flamengo na alma. O diretor que está arrumando as malas nunca conseguiu decifrar esse enigma indecifrável que é o coração rubro-negro. Ele tentou aplicar métodos frios e distantes em um ambiente que ferve a 100 graus Celsius o ano inteiro. Felipe Luiz observou tudo isso de perto, calado, engolindo sapos, trabalhando debaixo de sol e de chuva, tentando extrair o máximo de um grupo guerreiro que precisa urgentemente de renovação em setores cruciais. A torcida olha para o campo e vê lacunas que um clube com a nossa saúde financeira bilionária simplesmente não tem o direito de ter em pleno 2026. É uma ofensa grave ao nosso poderio econômico colossal ver o time sofrendo em algumas posições críticas, enquanto nossos rivais, com os cofres totalmente vazios e devendo até a alma para o banco, conseguem se organizar nas sombras do mercado. Isso é o retrato manchado do fracasso de uma gestão de futebol que agora tenta se salvar aos 45 minutos do segundo tempo. BAP sabe que a sua gestão será julgada de forma impiedosa pela história por causa dessa escolha. Fábio Palmer sabe que o seu nome está na roda das críticas diárias da imprensa e da torcida. Eles não têm outra alternativa a não ser dar uma resposta avassaladora e imediata nas próximas semanas. Nós queremos acordar amanhã com a notícia de que um verdadeiro tubarão implacável dos negócios foi contratado para assumir o nosso futebol. Alguém que pegue o telefone, ligue para os maiores centros da Europa e diga em alto e bom som que o Flamengo chegou para levar os melhores, e a concorrência que se afaste. A nossa grandeza continental não permite passos tímidos. A nossa história banhada a sangue, suor e taças não aceita recuos covardes. Nós somos o clube de regatas do Flamengo, e o mundo inteiro precisa voltar a temer a nossa força fora de campo, para que a nossa força dentro das 4 linhas seja totalmente invencível. Que os céus tempestuosos da Gávea se abram, e que a luz da lucidez atinja essa diretoria de uma vez por todas, porque a nossa cobrança nas ruas não vai parar nem por um único milésimo de segundo. A verdadeira revolução tem que começar hoje, agora, sem atrasos burocráticos e sem absolutamente mais nenhuma desculpa.